Existem dois tipos básicos de raiva que podem ocorrer no relacionamento conjugal. Um saudável, apropriado e o outro danoso, inapropriado. Para o bem-estar do casal, é importante que a excessiva raiva seja eliminada. Eu disse raiva excessiva. Após experimentar ou vivenciar a raiva, ambos, o que a expressou e o que absorveu, precisam avaliar se aquela emoção coube naquele momento, sendo, portanto, apropriada ou se foi exagerada. Essa distinção é importante porque o que se fará com cada uma delas é totalmente diferente. É importante procurar pela verdade sobre o que a pessoa está dizendo. Maridos e esposas que costumeiramente reagem exageradamente com raiva tendem a queixar-se de seus cônjuges pelos sentimentos dolorosos que experimentam. As pessoas que reagem com frequência exageradamente com raiva geralmente não estão dispostas a examinarem como elas contribuíram para as dificuldades no relacionamento. Algumas delas parecem ter um certo prazer em criticar o outro, tendo dificuldade de se desculparem. Não admitem que reagem demais e podem ter uma recusa teimosa para considerar que eles também podem ter problemas mal resolvidos originados em sua família de origem ou em outros conflitos. Você é uma pessoa que se recusa a admitir ter problemas que trouxe para dentro do seu casamento? Se você se enquadra num tipo de pessoa assim, se não mudar, como poderá existir bem-estar no seu relacionamento afetivo? Olá pessoal, só uma rápida pausa aqui. Eu preparei um curso sobre casamento com passo a passo, informações sobre como você pode melhorar a sua vida conjugal. Então o curso é Melhorando o Seu Casamento. Você pode ver a descrição aqui nesse vídeo e é um curso bem interessante que tem muita informação para ajudar você. Um abraço. O perdão é possível através da busca de tentar compreender o desenvolvimento emocional do seu marido ou da sua esposa, ou seja, tentar compreender a herança do outro, o que ocorreu no passado desta pessoa com quem você convive maritalmente e que afeta o comportamento dessa pessoa hoje. Então você vai pensar em como era a família de origem na qual seu marido cresceu ou a sua esposa cresceu. Havia manifestações de carinho, havia muita briga, discussão, problemas com álcool, boa harmonia, separação dos pais. Quando você procura compreender os sofrimentos que seu companheiro ou companheira teve no passado dele ou dela, isso pode contribuir para melhor paciência, perdão, entendimento e resolução. Na medida em que existe a busca dessa compreensão do passado do outro, então ocorre um aumento da conscientização de que a maneira do seu companheiro ou companheira se comportar pode ser atribuída a cicatrizes emocionais e que muitas vezes os erros que geraram dores no outro não foram feitas de propósito e nem conscientemente praticadas. E o processo de perdoar aumenta a habilidade de compreender o comportamento do outro porque a raiva diminui. Vamos pensar num bom exercício para a raiva exagerada. Quando o marido ou a esposa se sente aborrecida, irritada com seu companheiro ou companheira, a expressão abrupta e forte da raiva pode danificar o relacionamento marital. Então, para evitar isto, ao invés de botar para fora uma raiva explosiva, é recomendado que a pessoa raivosa tente refletir internamente um certo número de vezes, dizendo para si, por exemplo, eu decido e escolho compreender e perdoar. Ou então pode pensar, eu quero perdoar e amar até esta minha raiva diminuir. Somente depois da raiva ter diminuído muito, esta pessoa pode então conversar. Esse tipo de atitude demonstra que essa pessoa raivosa está motivada para fazer o possível para mudar comportamentos problemáticos. É importante, no momento de raiva, de tensão e conflito entre os casais, cada um fazer a pergunta para si mesmo. A pergunta é: eu quero resolver o problema ou quero criar mais confusão e briga? É mais comum do que pensamos e cremos que muito de nosso comportamento bom e ruim é fruto de imitação do que vimos em nossos pais.
Se você teve um pai ou mãe, ou ambos, que tinham facilidade para explodir com raiva, possivelmente você absorveu esse modelo de reação emocional e tende a repeti-lo na vida adulta, seja com seu cônjuge, com seus filhos, com colega de trabalho, com seus amigos. Para obter autocontrole emocional da expressão exagerada da raiva, é preciso perceber que você está repetindo um comportamento inadequado que foi aprendido a observar seu pai ou sua mãe ao longo da sua infância e juventude e escolher não fazer igual. Daí cabe a reflexão. Você vai pensar com você mesmo, com você mesma. Eu quero repetir as boas qualidades de meus pais, mas não a raiva impulsiva deles. Expressar a raiva no casamento ou em outro relacionamento é saudável, desde que não seja feito de forma exagerada, explosiva, descontroladamente. Ter a emoção da raiva não é o problema. O problema é quando a raiva tem você. Por isso que a Bíblia até recomenda, dizendo, não pequem. Essa é uma versão que diz assim, não pequem, deixando que a ira vos domine. Antes que o dia acabe, façam com que a vossa irritação tenha fim. Isso está em Efésios capítulo 4, verso 26. Ao ser tomado por uma forte raiva, saia por um momento do ambiente. Vá no local privativo, você pode ali ajoelhar, orar, entregar sua raiva, sua sensibilidade exagerada, seu egoísmo, sua necessidade de controle, sua impaciência e seu conflito a Deus. Fica ali o tempo necessário para acalmar. Sem perdoar a quem ofendeu você, você vai ficar preso no passado. Isso interfere com a habilidade de resolver a tristeza, a ansiedade excessiva e desconfiança. Estudos revelam que quando a pessoa perdoa de coração, não só a raiva diminui, mas também ocorre diminuição da tristeza, da ansiedade e melhora o respeito próprio. Para melhorar a maneira como a raiva é vivida no casamento, cada um, esposo e esposa, necessita identificar os conflitos do seu passado infantil e juvenil onde surgiu muita raiva. Pensar sobre isso e decidir não permitir que essa raiva do passado perturbe o relacionamento do presente. Ajudará nesse processo perdoar as figuras do passado que participaram do surgimento da raiva lá atrás no tempo, a qual ainda vem à tona hoje nas discussões conjugais. Raiva do passado que se mistura com a raiva do presente. Então, as feridas do passado não mais ficarão doendo na mente da pessoa. E ela se aceita ficar mais sem não vai ficar mais com essa revolta toda. E quando os traumas do passado perdem a sua força sobre o presente, a vida melhora, o relacionamento fica mais leve, o casamento pode fluir bem. Era isso que eu queria falar com você hoje. Eu espero você aqui no próximo Claramente. Paz, luz e controle da raiva.